Fãs de Solo Leveling, o tão aguardado confronto entre Sung Jin-woo e o Rei das Formigas no episódio 12 foi marcante. Mas sabiam que a versão do anime deixou de fora cenas cruciais presentes no Webtoon e na Light Novel? Nesta análise detalhada, exploramos as principais diferenças entre as adaptações, incluindo o Rei das Formigas utilizando habilidades nunca exibidas no anime, a cena impactante em que Sung ressuscita publicamente as formigas mortas, revelando seu poder às câmeras, a reação estratégica do Japão ao detectar a energia de Sung através de satélites, o arco emocional do cinegrafista que quase perde a vida para documentar o confronto, o momento decisivo em que uma das principais habilidades de Sung evolui durante o combate. Esta análise é essencial para os verdadeiros fãs que desejam entender toda a profundidade desta batalha épica. Se você acompanha a saga de Sung Jin-woo, não pode perder estes detalhes fundamentais. Deixe seu like se apreciou esta análise, comente qual foi o aspecto que mais chamou sua atenção e compartilhe com outros fãs da série. Não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossas próximas análises aprofundadas. Assista agora para descobrir tudo o que a adaptação animada não mostrou sobre este confronto decisivo. Se cada episódio recebesse o mesmo tratamento que este, perfeito, nem começaria a descrever essa adaptação. Não estou falando apenas da animação estelar que trouxe essa luta à vida, mas também do ritmo, tom e até mesmo das mudanças originais do anime que a aprimoraram. Tipo, sabemos que o Rei das Formigas tem uma habilidade que lhe permite obter os poderes daqueles que ele come, mas no mangá e na Light Novel, ele nem mesmo os usa. Ele tinha mais de 5 caçadores Rank S em seu estômago, mas por algum motivo não usou nenhuma de suas habilidades. Então, ver o Rei das Formigas usando esses poderes de gelo no anime é uma mudança que eu aprovo muito. Isso mostra que o Rei das Formigas está evoluindo constantemente, de uma forma que combina perfeitamente com ele. E isso permitiu que a luta fosse mais equilibrada, já que, em comparação com a Light Novel e o Webtoon, era, como esperado, um massacre unilateral. Então, é aqui que o episódio apresenta suas maiores mudanças, já que boa parte da luta foi mostrada pela perspectiva de outros. É uma maneira interessante de retratar o que geralmente é apenas Sung pensando em como ele se tornou forte. Então, se você quer ver como essa luta climática difere nos 3 meios, fique por aqui, porque vamos passar por tudo. Enfim, episódio 24. Você é o Rei dos Humanos. Cobrindo os capítulos 101 a 104 do Webtoon e 118 a 121 da Light Novel. Vamos começar pela emissora de TV, onde, diferente do anime, onde a transmissão foi interrompida por um problema de conexão, o diretor foi quem cortou o sinal. Por mais prejudicial que fosse para sua emissora, era demais mostrar ao país seus caçadores mais fortes sendo destruídos por uma única formiga. Ele se recusou a transmitir a tortura de Ma e a subsequente morte de Min. Foi quando ele achou que tudo estava perdido, até que alguém relatou que outra pessoa havia aparecido. O diretor achou que a única pessoa que poderia salvá-lo era Jesus, mas o que ele viu na tela era algo próximo o suficiente. Ninguém sabia quem era ou do que era capaz, mas a presença de alguém tão confiante foi o suficiente para o diretor apostar nele. Havia a chance de essa pessoa nem ser um caçador, mas agora o diretor estava determinado a continuar a transmissão. A história então retrocede um pouco antes da chegada de Sung, mostrando a perspectiva emocional do cinegrafista. Apesar de estar encurralado, ele não tinha arrependimentos, sabendo que essa era sua forma de sair, em um último ato de glória. Ele não se considerava um herói de verdade como os Rank S que lutaram na sua frente, mas estava determinado a pelo menos apoiá-los. Antes, sua vida era apenas trabalhos medíocres para crescer na carreira, mas agora ele estava diante de uma oportunidade que nunca imaginou ter. Sua posição como caçador, mesmo que não gostasse muito, permitiu que ele capturasse algo que nenhum outro cinegrafista no mundo conseguiu. Ele mostrou ao mundo os caçadores de seu país, derrotando o chefe de um portal Rank S. Saber que ele foi quem registrou esse momento o encheu de orgulho, pois todos veriam o sacrifício dos caçadores que lutaram por eles. Para ele, seu trabalho como cinegrafista e caçador estava sendo coroado. Se havia algo de que ele se arrependia, era da devastadora ideia de nunca mais ver seu pai. Afinal, ele foi quem cuidou dele após a morte de sua mãe por câncer, e nunca poder se despedir doía muito. O que doía ainda mais era que suas últimas palavras foram tão comuns que ele só queria ter conversado um pouco mais. Mas, como sempre na vida, o tempo é impiedoso e o arrependimento chega tarde demais. Então, sem energia para ativar suas habilidades de tanque, o cinegrafista se desculpou com seu pai e aceitou seu destino. O que aconteceu depois foi uma sequência incompreensível. Em um momento, ele foi salvo por uma figura sombria, e no seguinte, uma pessoa que ele nunca viu o forçou a beber algo. Segundos depois, ele estava totalmente curado, e foi aí que o cinegrafista percebeu quem essa pessoa poderia ser. Foi uma reviravolta verdadeiramente surpreendente.
A razão pela qual Sung não apareceu antes foi porque a transmissão que ele assistia estava atrasada. Quando percebeu que estava 10 minutos atrasada, o estrago nos Rank S da Coreia já estava feito. Por sorte, ele conseguiu salvar a pessoa mais fraca presente primeiro. Sua próxima ação foi a mais importante, pois com os outros Rank S em perigo, ele precisava eliminar as formigas sem machucá-los. A maneira mais fácil seria usar Tusk, mas não havia garantia de que o ataque não os atingiria também. Então ele decidiu usar Iron, usando sua habilidade de provocação para desviar o foco das formigas imediatamente. Sung elogiou Iron pelo bom trabalho, e então invocou o resto de seus soldados para eliminar o máximo de formigas possível. Com Beck tendo uma abertura, ele levou seus companheiros para um canto seguro, e então processou o que estava acontecendo. Ma, que teve os olhos feridos, só perguntou o que Beck estava vendo. A resposta de Beck foi que tudo estava bem agora, porque era exatamente o que ele sentia. Essa garantia era mais para si mesmo, já que momentos antes, Beck estava certo de que iria morrer. Ele até inconscientemente pediu ajuda no momento em que Sung apareceu. Ver Sung lidando facilmente com essas formigas que os derrotaram trouxe a Beck um enorme alívio. Sua esperança de sobrevivência foi reacendida. Para ele, a ajuda de Sung era muito mais confiável do que o poder de mais de 20 caçadores Rank S japoneses juntos. Tudo o que ele precisava fazer agora era sentar e assistir. Beck então disse ao cinegrafista para manter a câmera apontada para Sung, porque, como alguém que já viu seu poder antes, ele sabia que o país iria querer testemunhar o incrível show que estava prestes a acontecer. Depois de ouvir tanto sobre Sung pelos outros, Beck esperava ansiosamente para finalmente ver seu poder com seus próprios olhos. Quando o cinegrafista percebeu o que precisava fazer, Sung já havia eliminado quase metade das formigas. Ele matou tantas que perdeu a conta, e foi tão fácil que ele nem se importou. Comparado aos inimigos do Castelo dos Demônios, essas formigas eram literalmente apenas isso. Foi então que Sung decidiu acabar com elas mais rápido, ressuscitando as mortas, sem se importar com quem estava assistindo. Diferente do anime, que nem mostrou, Sung não perdeu tempo criando mais soldados para seu exército das sombras. Ele nem tentou esconder, então o mundo todo testemunhou sua habilidade de extração sombria. Ninguém realmente entendeu o que era, mas essa habilidade não era mais um segredo. O cinegrafista foi o primeiro a ficar chocado, pois ver formigas sombrias surgindo do chão estava além de sua compreensão. Beck estava mais calmo, mas como era sua primeira vez vendo as invocações de Sung, ele ficou em estado de admiração. Logo, as sombras superaram em número as vivas, e com o exército das trevas de Sung empurrando as formigas, todos os espectadores recuperaram um pouco de esperança. Era um contraste nítido do desespero que sentiam momentos antes. A última coisa que viram foi o Rei das Formigas destruindo seus caçadores. Então o que estavam vendo agora era uma montanha-russa de emoções. A vitória parecia certa quando a rainha foi derrotada, mas a derrota parecia iminente quando o rei apareceu. O desespero tomou conta quando a morte de Min foi confirmada, e todos estavam desesperados para saber o que aconteceu depois. Quando o sinal voltou e a vitória pareceu possível novamente, o massacre unilateral de Sung trouxe uma explosão de emoções. Ninguém sabia quem era esse caçador misterioso, mas todos queriam torcer por ele. A empolgação só aumentou quando descobriram que ele era coreano. Para o diretor da TV, que estava estressado há tempos, finalmente ele pôde respirar, aliviado, pois sua aposta parecia ter valido a pena. A morte de Min fez parecer que o mundo estava acabando, mas a chegada de Sung mostrou a luz no fim do túnel. Era a melhor sensação saber que as coisas poderiam ficar bem. Para o time japonês que já havia recuado, qualquer acordo feito com eles agora era nulo. Os espólios não seriam mais compartilhados. E se a Coreia quisesse, eles tinham o direito de exigir reparações. As coisas não estavam indo como o Japão esperava. Matsumoto achou que havia planejado para todas as situações, mas um único monstro conseguiu superá-lo. Para piorar, sua equipe não conseguia mais rastrear o monstro. O mesmo satélite que monitorou os níveis de energia da rainha agora não encontrava um monstro muito mais poderoso. Eles conseguiram vê-lo quando lutou contra Goto, mas a luz brilhante que indicava sua presença antes agora não estava em lugar nenhum. No começo, isso era incompreensível, até que Matsumoto percebeu o que realmente estava acontecendo. O monstro tinha controle perfeito sobre sua energia mágica e podia ligá-la e desligá-la quando quisesse. Foi por isso que a equipe de pesquisa não o detectou antes do ataque e porque Goto foi derrotado. O Japão assumiu que os dados do satélite eram suficientes, então nunca considerou a possibilidade de os insetos evoluírem para enganá-los. Matsumoto considerou isso um fracasso perfeito, e o preço seria alto. Ele achava que era só uma questão de tempo até o monstro cruzar o oceano e chegar ao continente. Sem nenhum caçador capaz de enfrentá-lo, o potencial desastre era aterrorizante.
Logo, a equipe de Matsumoto localizou o monstro novamente na câmara da rainha, indicando que ele não estava mais suprimindo sua energia como antes. Matsumoto assumiu que ele estava lutando contra o time coreano, e se tudo corresse bem, os eliminaria também. Era um fio de esperança, até que outro ponto de luz indicou outra presença poderosa. Essa segunda luz era ainda maior, e cercada por centenas de outras menores. As sombras de Sung eram tão fortes individualmente que cada uma era detectada como uma presença poderosa. Foi um fenômeno lindo que os pesquisadores nunca tinham visto. Matsumoto exigiu assistir à transmissão coreana, revelando a versão ao vivo do que o satélite mostrava. O mais assustador foi confirmar que a enorme fonte de luz vinha de uma única pessoa. Ninguém acreditava que um único caçador poderia produzir tudo aquilo. A reação do presidente Go foi exatamente como vimos, mas se você está se perguntando por que ele não estava na sala de controle desde o início, é porque seu coração fraco não aguentaria. Vimos como ele ficou animado só de ver Sung, e até isso foi suficiente para dar-lhe um ataque cardíaco. Se a missão terminasse em sucesso ou fracasso, participar já era arriscado demais. Ver Sung extrair as sombras dos mortos também não foi bom para ele, pois acelerou seu coração novamente. Isso também mostrou que Sung escondeu a verdade dele, mas isso não importava mais. Agora, o presidente só queria saber por que Sung não quis participar da luta antes. Ele via o quanto Sung estava animado, então não entendia por que ele recusou a chance de lutar contra o mais forte. Em casa, a reação foi diferente. No webtoon, Sung não estava num telhado como o Batman, mas sim em casa, assistindo ao ataque com sua mãe. Isso explica por que ele não estava no ataque. Ele realmente estava passando mais tempo com a família. Quando as coisas pioraram na TV, Sung saiu da sala e se transformou. Ele parece ter desligado a TV para evitar que sua mãe o visse como caçador. Diferente do anime, onde ela já sabe. No webtoon e na light novel, ele ainda mantém isso em segredo. Ele não queria sobrecarregá-la como seu pai fez. Voltando ao ataque, salvar Cha era a prioridade, então evacuar todos era crucial. Antes que pudessem, o Rei das Formigas apareceu, deprimindo todos os espectadores. Depois de eliminar Cha com um golpe, ninguém achava que um mago Rank S faria melhor. Beck ofereceu ajuda, mas Sung insistiu que ninguém interferisse. A luta seria mais rápida assim. Beck achou que Sung precisava de ajuda porque, depois de invocar tantas sombras, ele devia estar com pouca mana. Isso confundiu Sung, pois manter seus soldados não custava nada. Ele só usava mana para regenerá-los, então isso nunca foi um problema. Em vez de explicar, Sung apenas disse que suas invocações não consumiam tanta energia quanto pensavam. Essa declaração chocou a todos. Se mana não era uma fraqueza, então o que seria? Sung não revelaria mais. Sung reconheceu o Rei das Formigas, e o rei o reconheceu também. Ambos eram entidades extremamente poderosas, mas o Rei das Formigas falou exatamente como Goto uma vez fez. Quando Sung se aproximou, os espectadores acharam que o resultado já estava decidido. O Rei das Formigas viu a chance de acabar com tudo em um golpe, mas o soco que ele deu em Sung chocou o mundo. Sung nem se moveu e revidou com golpes tão fortes que sacudiram o túnel. O cinegrafista mal conseguia entender o poder que testemunhava. Ver o Rei das Formigas destruir 6 Rank S como nada, e depois ver Sung humilhá-lo era absurdo. Quando Sung viu que seu contra-ataque causou menos dano que o esperado, ele decidiu vencer pela força bruta. A troca de golpes foi tão intensa que a energia reverberante deixou todos enjoados. O cinegrafista, o mais afetado, sentiu vertigem, mas sorriu, pois estava transmitindo o raio de esperança de seu país. O Rei das Formigas sentiu seu exoesqueleto rachar, mas sem receptores de dor. Ele só percebeu quando já estava coberto de fissuras. Sung aproveitou a distração e acertou seu rosto. O Rei das Formigas tentou usar veneno paralisante, mas Sung resistiu e revidou com um soco que finalmente o feriu. Pela primeira vez, o rei sentiu dor. Sung percebeu que podia ler as emoções do monstro, uma habilidade que notou quando lutou contra os orcs superiores. Agora, ele a usou para prever os movimentos do rei. Ele sentiu quando a ansiedade do rei virou felicidade, indicando uma mudança de estratégia. O rei queria mostrar seu poder no começo, mas agora estava desesperado. Uma batalha de velocidade era onde Sung se sentia mais confiante, então acompanhar o rei foi fácil. O rei foi forçado a recuar, e Sung pressionou, sentindo seu medo crescer. Em estilo clássico, Sung elogiou a si mesmo antes de desferir uma série de golpes finais. Com o exoesqueleto do rei destruído, Sung usou Critical Strike repetidamente até a habilidade evoluir para Mutilate. O rei instintivamente tentou fugir voando, mas Sung usou Ruler's Touch para persegui-lo no ar. O rei tentou um último recurso, mas Sung provou que nem números o ajudariam. Suas sombras destruíram o exército do rei, incluindo Tusk, que Sung advertiu para não acertar os humanos. O Rei das Formigas sentiu terror pela primeira vez. Ele sabia que nunca venceria Sung,
Nos momentos finais, o rei só sentiu derrota. Ele foi criado para matar humanos fortes, mas falhou contra o mais forte. Enquanto isso, Sung só pensava no novo soldado que ganharia. Para garantir a extração, ele precisava ter certeza de que o rei estava morto. Ele finalizou o trabalho, comentando que agora o rei parecia um inseto de verdade. Esse episódio foi uma experiência incrível e fico feliz em compartilhar parte dela com vocês. Com apenas um episódio restante na temporada, espero que alguns de vocês fiquem para ver o que cubro a seguir. Faço vídeos sobre outros animes como Re:Zero, Danmachi, Tensura e The Beginning After the End, então se quiserem ver mais, considerem se inscrever. De qualquer forma, o apoio a esta série tem sido incrível e eu só quero agradecer a todos por assistirem. Então, obrigado. Até a próxima. Tchau.